Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical. Estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra na carta a Filemon, nós vamos ler vários versículos, desta carta durante a nossa aula, e é bom que você acompanhe a leitura dos versículos na sua Bíblia. Por isso, abra, mais uma vez eu falo, a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta a Filemon significa que esta é a quarta carta do apóstolo Paulo enviada a uma pessoa. Nós já tivemos o estudo das 3 anteriores, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, também a carta a Tito, e agora nós temos a carta a Filemon. São cartas não endereçadas, não enviadas a uma comunidade, a uma igreja, mas sim a uma pessoa. E com isso, no Novo Testamento, se encerra as cartas chamadas de paulinas. As cartas não estão em ordem cronológica, mas as cartas paulinas no Novo Testamento se encerram com as cartas pessoais. E é uma carta muito pequena, aliás, é a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu em todo o seu ministério apostólico. É uma carta muito pequena, não tem nem capítulo, É uma carta composta de 25 versículos e, por ser pequena, é até difícil de achar. E para achar a carta a Filemon, nós temos que usar aquele critério, procurar as cartas mais conhecidas do Novo Testamento para, então, localizarmos esta pequena carta do apóstolo Paulo a Filemon. Ela fica depois de 1º, 2º Timóteo, Tito, e aí vem a carta a Filemon. Ou então, é a carta que vem antes do livro de Hebreus, da epístola aos Hebreus. E nesta carta nós encontramos, de maneira geral, 2 principais virtudes da vida cristã, 2 virtudes que devem se fazer presentes na vida de todo cristão, e nós vamos ver quais são elas no decorrer desta aula, mas estas virtudes sendo relacionadas num contexto social e econômico da época em que o apóstolo Paulo vivia. 2 virtudes dentro de um contexto social econômico específico. E veremos como essas virtudes se darão, quais são elas e como elas devem ser praticadas na vida de Filemon, um cristão, um fiel a Deus, um líder da igreja, um colaborador do apóstolo Paulo, e como que essas 2 virtudes se dão dentro desse contexto social e econômico. As 2 virtudes são o amor e o perdão. Nós vamos ver o apóstolo Paulo pedindo para Filemon a prática do amor, a prática do perdão visando a reconciliação. E o contexto político, econômico, social daquela época é a escravidão. O exercício do amor e do perdão que visa a reconciliação se dá diante deste contexto da escravidão. E a carta de Paulo a Filemon pode ser dividida em 4 partes. E, inclusive, do jeito que nós temos essas divisões de títulos dos textos, esses títulos não estão no texto original, no grego, vamos dizer assim. Eles foram colocados aqui na Bíblia para facilitar a nossa leitura, a nossa compreensão do texto, mas nós vemos que a partir dos títulos que nós temos na carta de Paulo a Filemon, estão especificadas as 4 partes que compõem a carta de Paulo a Filemon, as 4 partes deste pequeno, mas importante documento que nos transmite a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas quem é Filemon? Quem é Filemon?
né? Nas duas primeiras partes da carta do apóstolo Paulo, nós conhecemos melhor quem é Filemon, um pouco das suas qualidades como ser humano, mas principalmente das suas qualidades enquanto cristão. A primeira parte da carta de Paulo a Filemon é o prefácio e a saudação, né? E no prefácio e saudação que o apóstolo Paulo dá, Filemon é chamado de amado, é alguém que o apóstolo Paulo ama, e aqui nós já percebemos o apóstolo Paulo destacando esta virtude que é importante na vida de todo cristão, né? O amor, né? Filemon é amado por Paulo, e também no prefácio diz que Filemon é um colaborador de Paulo, né? Na casa de Filemon reúne-se a igreja de Cristo. No versículo 2 aqui de Filemon, nós encontramos, né, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filemon abriu as portas da sua casa para ali receber a igreja de Cristo, a fim de adorar a Deus, servir a Deus, conhecer o evangelho de Cristo e poder, desta forma, cumprir com a vontade de Deus. Então, Filemon não é só um cristão amado pelo apóstolo Paulo, mas ele colabora de maneira ativa no que diz respeito ao funcionamento, ao estabelecimento de uma igreja em sua casa. E como é característico das cartas do apóstolo Paulo, depois da saudação que ele faz, da apresentação, vem a ação de graças, né? O apóstolo Paulo sempre, depois da saudação inicial, manifesta o seu agradecimento a Deus, a sua gratidão a Deus pela vida, ou então pela igreja, quando é o caso, está endereçando a sua carta. E nesta ação de graça aqui na carta de Paulo a Filemon, nós conhecemos um pouquinho mais também de Filemon, né? Paulo enaltece na sua ação de graça o amor e a fé que Filemon tem para com o Senhor Jesus, e também o amor e a fé que Filemon tem para com todos os santos. Olha o amor sendo destacado aqui novamente pelo apóstolo Paulo, no caso aqui agradecendo a Deus pela vida deste servo do Senhor. No versículo 5º da carta de Paulo a Filemon, ele escreve: estando ciente do teu amor, ou seja, Paulo está ciente do amor que Filemon tem, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, né? E além disso, Paulo fala da comunhão. Na sua ação de graça, Paulo fala da comunhão que leva ao conhecimento, entre aspas, de todo bem. A comunhão que leva ao conhecimento de todo bem, e termina a sua ação de graça falando da grande alegria que ele, Paulo, teve em relação ao conforto no amor de Filemon, os versículos 6º e 7º que nós vamos ler. Olha o que Paulo escreve sobre Filemon: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então nós percebemos que até aqui o 7º versículo, o apóstolo Paulo está destacando, ressaltando o amor como uma virtude cristã, como uma qualidade na vida de Filemon, né? Agora, irmãos e irmãs, até que ponto o apóstolo Paulo intencionalmente está preparando Filemon para o assunto delicado, o assunto principal da sua carta? Isto é algo que nós devemos estudar, refletir com mais cuidado, né? O apóstolo Paulo ressaltando o amor que Filemon tem, a fé que ele tem, né? No versículo 6º, né? Que a tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do amor. Até que ponto o apóstolo Paulo está preparando Filemon,
né, para o assunto delicado que virá, que exigirá, antes de qualquer coisa, a prática do amor cristão para Onésimo, né, que, como nós veremos, é o assunto da sua carta, da carta do apóstolo Paulo, então, a Filemão, né. Bom, a terceira parte da carta, a principal, a maior, né, entra neste assunto delicado, né. Chegamos na terceira parte da carta ao motivo principal dela ter sido escrita e enviada pelo apóstolo Paulo a Filemão. E o motivo, ou então a razão principal do apóstolo Paulo escrever esta carta é para que Filemão receba Onésimo em sua casa. É para que Filemão receba Onésimo no convívio do seu lar, né? Paulo está enviando junto com a carta Onésimo a Filemão, né? Como nós percebemos no versículo 12, né? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, né? Mas quem é Onésimo? Né? E quem ele fez? E o que ele fez para ser enviado pelo apóstolo Paulo, né, junto com a carta que ele escreveu a Filemão, e que leva o apóstolo Paulo a interceder, a pedir, né, peço que você receba Onésimo em tua casa, no convívio, né? E como nós vemos aqui no versículo 12, eu te envio de volta. Então, Onésimo já era alguém da casa de Filemão, saiu e agora está sendo enviado pelo apóstolo Paulo. Mas o que ele fez? Né? Quem é Onésimo? O que ele fez? Né? E nós vamos perceber na leitura que Onésimo era escravo de Filemão, né? Porém, um escravo que fugiu, um escravo fugitivo da casa de Filemão. Sendo assim, a carta do apóstolo Paulo a Onésimo tem como um dos seus assuntos principais o tema da escravidão, né? Onde, como já ressaltado até aqui, o amor cristão será exigido diante deste assunto tão delicado. O tema da escravidão perpassa toda a Bíblia, né? Toda a história da Bíblia, né, começando lá de Gênesis até o Apocalipse, se dá nesse contexto de escravidão, né? É com esse pressuposto político, social, econômico que nós devemos ler a Bíblia, considerar os textos das Escrituras Sagradas e buscar uma interpretação correta dela. Por exemplo, o ponto alto do Antigo Testamento é o Êxodo, onde o povo de Israel está escravizado no Egito e Deus desce para libertar este povo. Nos dias de Jesus, né, o povo judeu estava escravizado pelo Império Romano, que, aliás, esse também é o contexto do apóstolo Paulo, o contexto em que Paulo escreve a sua carta a Filemão. Ou seja, o cenário geral, né, o cenário político, o cenário econômico, social daquela época era o da escravatura. A escravidão perpassa toda a Bíblia e a escravidão também está presente na nossa história, na história da humanidade, né? A nossa história enquanto nação, né? Nós que, mesmo sabendo um pouco, né, de 1500 para cá, onde se dá a chamada descoberta do Brasil, nós sabemos que a história do Brasil é uma história imbuída, relacionada, tomada pela questão da escravidão. E não só a nossa história enquanto nação, enquanto país, mas a própria história da igreja presbiteriana no Brasil toca nesse tema. Nós temos como ponto importante, né, o livro, um pequeno livro publicado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, fundador da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, quando no ano de 1886, né, onde o tema da escravidão, final do século XIX, está sendo amplamente debatido e vários conflitos sociais nós temos em torno deste tema, o reverendo Eduardo Carlos Pereira publica um pequeno livreto, né, intitulado A Religião Cristã e Suas Relações com a Escravidão. E por fim, infelizmente, irmãos e irmãs,
o tema da escravidão é um tema que ainda persiste em nossa realidade. Infelizmente, de vez em quando encontramos notícias a este respeito. Pessoas sendo escravizadas, né, por senhores, pessoas que são escravizadas visando lucro, pessoas que são escravizadas e sofrem de maneira terrível, e infelizmente este é um crime muito sério que deve ser extinguido, deve ser também denunciado. Porém, voltando aqui à carta do apóstolo Paulo a Filemão, se nós considerarmos o contexto do apóstolo Paulo, principalmente no que diz respeito à questão do escravo fugitivo, né, nós temos que entender o cenário do Império Romano, né? E nós, levando em consideração isso, como o Império Romano lida com o escravo fugitivo, nós vamos perceber que a situação de Onésimo não era nada fácil. Pelo contrário, era uma situação muito complicada, porque a lei que imperava naquela época, naqueles dias, era muito rígida para com os escravos fugitivos, né? 3 aspectos de maneira rápida, né, de como o Império Romano lida com o escravo fugitivo, né? Escravos eram sempre muito oprimidos, né, por causa do medo de uma rebelião, né? Por exemplo, se chegou a constatar em determinado momento da história antiga ali que 90% da população era escrava, né? E o medo da rebelião pelo fato de que a maioria, 90%, né, serem escravos, poderia eles se organizarem e gerar uma rebelião, já que eram a ampla maioria, né, de uma sociedade. Então, por causa do medo da rebelião dos escravos, né, qualquer sinal de rebeldia era motivo para severos castigos e até mesmo a morte para o escravo, né? Uma segunda característica do como o Império Romano lidava, né, com a questão do escravo fugitivo, né? Em caso de fuga, o escravo, ao ser capturado, era marcado com ferro quente na testa com a letra F, né? F de fugitivo. Ou seja, o escravo levaria a marca, né, da sua fuga, da sua tentativa de liberdade, né, pelo resto da vida, caso fosse capturado. E mesmo com essa marca na testa, né, que o identificaria para todo mundo, né, quem ele era e o que ele fez, o seu senhor tinha total liberdade para castigá-lo severamente e até mesmo condená-lo à crucificação, como foi a morte de Jesus. E por fim, a fuga dos escravos eram frequentes no Império Romano, né? Apesar de toda a severidade da lei, apesar do castigo intenso, havia escravos que tentavam a fuga e até mesmo fugiam. Eram frequentes, né, escravos fugirem de seus senhores, principalmente quando seus senhores se mostravam cruéis em relação a eles. Então, os senhores geralmente ofereciam altas recompensas por denúncias que levassem até o escravo fugitivo, além de também existirem grupos naquela época especializados na caça ou então na captura de escravos a fim de regressarem aos seus senhores, né? E com isso as consequências eram muito ruins. E Onésimo está nessa situação. É um escravo fugitivo dentro deste mundo chamado Império Romano. Onésimo estava numa situação muito delicada. Nós não sabemos, né, quais as razões da fuga de Onésimo, né? Mas era um escravo fugitivo. E como escravo fugitivo, Onésimo então é convertido ao Evangelho de Cristo, né? E como convertido, como escravo fugitivo, Onésimo se torna um cristão. E como cristão conhece o apóstolo Paulo, né, que por sinal, ao escrever, também está preso, né? E sobre a conversão de Onésimo, né, nós vemos isso na carta de Paulo a Filemão,
né? O apóstolo Paulo afirma que Onésimo foi gerado em algemas, né? Ou seja, Onésimo de alguma forma foi preso, foi capturado também, né? E é nesse contexto de prisão, tanto do apóstolo Paulo como de Onésimo, que os dois se conhecem, e Onésimo tem condições de falar da sua vida, da sua história, dos seus medos, né, da sua apreensão, do seu arrependimento também. Porque o que nós levamos em consideração aqui na carta de Paulo a Filemão, é que Onésimo está disposto ao regresso, ao retorno até a casa de seu senhor Filemão, né? Mas Onésimo foi gerado entre algemas, né? Possivelmente até mesmo o apóstolo Paulo é quem pregou o evangelho a Onésimo, e este veio a ter a sua vida transformada pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo chama Onésimo de meu filho, né? É alguém também que se tornou amado pelo apóstolo Paulo, é alguém que o apóstolo Paulo nutriu um grande apreço, né? No versículo de número 10, né, o apóstolo Paulo escreve na carta a Filemão: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, a quem gerei entre algemas. E Onésimo, né, convivendo ali com o apóstolo Paulo, aprendendo do evangelho, se tornará um colaborador de Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando envia Tíquico até a igreja que está em Colossos, Onésimo acompanha Tíquico nesta viagem, né? Então Onésimo se torna também um colaborador. Provavelmente uma viagem em que Onésimo está retornando, passa por Colossos a fim de chegar até a casa de Filemão. E outra mudança na vida de Onésimo, né? É interessante que o apóstolo Paulo faz um trocadilho, porque Onésimo significa útil, né? E o fato de se tornar inútil, né, tanto para o evangelho, depois da sua conversão ser útil ao evangelho, o apóstolo Paulo faz esse trocadilho aplicando também a própria vida de Filemão, como nós percebemos no versículo de número 11. Paulo escreve assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O significado da palavra Onésimo, do nome Onésimo, é útil. Então, aquele que era até então inútil, passa agora a ser útil, tanto para a igreja, para o apóstolo Paulo, como também para Filemão, né? Bom, a carta aqui do apóstolo Paulo a Filemão não apresenta os motivos da fuga de Onésimo, né? E na verdade não é isso que interessa, se quem errou, se foi Onésimo, se foi Filemão, né? O apóstolo Paulo não quer tocar na ferida do que aconteceu, o apóstolo Paulo não quer entrar na questão de quem tem razão, né? Se Onésimo tinha razão na sua fuga, ou então se Filemão tinha razão. O apóstolo Paulo não quer entrar neste campo, nesta área, né? O que interessa para o apóstolo Paulo é que Filemão aceite, receba Onésimo, mas não como escravo, né, e sim como irmão caríssimo. O versículo 16, o apóstolo Paulo escreve assim: não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O apóstolo Paulo está fazendo um pedido muito sério, muito delicado e muito difícil para Filemão. O apóstolo Paulo deseja que Filemão receba Onésimo não como escravo, né, mas acima de escravo, como irmão caríssimo, né? E Paulo vai mais além ainda, ou seja, pede para que Filemão receba Onésimo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Ou seja, a mesma alegria que Filemão teria ao receber o apóstolo Paulo em sua casa, essa mesma alegria, esse mesmo apreço, esse mesmo contentamento deveria ser para com Onésimo. No versículo 17 nós vemos isso. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E por fim, é bem possível que Onésimo
tenha gerado prejuízos para Filemon. E mesmo assim, o apóstolo Paulo assume a dívida que Onésimo, porventura, tenha causado a Filemon, né? Versículo de número 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a mim mesmo, a ti mesmo. Né? Então o apóstolo Paulo, qualquer prejuízo que foi dado por Onésimo, ele assume para que Filemon não tenha nenhum prejuízo, seja de que ordem for, devido à fuga de Onésimo. Paulo está fazendo de tudo, né? Na verdade, de tudo, para que Filemon receba Onésimo. Mas ele não quer impor esse recebimento, né? Como nós vemos no versículo de número 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, versículo 9, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, olha a virtude da vida cristã que nós destacamos no início desta aula. Né? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo prefere o caminho do amor, né? Em vez do caminho, como ele fala aqui, do dever, né? Do ordenar. Eu poderia até ordenar que você recebesse, mas eu prefiro o caminho do amor neste sentido. Para Filemon receber Onésimo, né, conforme o pedido de Paulo, é preciso que haja perdão. Né? Perdão e, consequentemente, a reconciliação. Filemon deve perdoar Onésimo, deve se reconciliar com Onésimo ao recebê-lo em sua casa. E este perdão deve estar baseado no amor em Cristo e no amor que deve haver na comunidade cristã. Essas são as duas virtudes que o apóstolo Paulo ressalta na sua carta a Filemon. O amor que leva ao perdão, ou então o perdão que tem como pressuposto o amor na vida do cristão. Para encerrar esta aula, irmãos e irmãs, né, o que Paulo pede para Filemon é algo bem difícil para aquela época. Né? E não só no sentido do contexto social, né, mas também no sentido pessoal. Né? Um escravo fugitivo, naquele contexto, deveria ser rigorosamente punido. Mas, em vez disso, o apóstolo Paulo pede o perdão, pede a reconciliação, pede o amor cristão sendo levado à prática, ao testemunho, ao modo de vida. Este pedido de Paulo é difícil para Filemon, como nós já falamos, no sentido pessoal, né? Diante daquele contexto que eles estão vivendo no Império Romano, século I, que é um contexto escravagista. Naquele contexto, a escravidão é algo normal, né? E o apóstolo Paulo está pedindo para que Filemon processe uma mudança de pensamento, uma mudança de valores, uma mudança no seu interior, a fim de que o evangelho seja promovido em vez do costume, da prática, da ética social daquele contexto. Então é algo muito difícil do ponto de vista pessoal, né? Mas também é algo diferente, difícil no contexto social, né? Que exemplo Filemon estava dando com a atitude de perdoar e receber Onésimo, não como escravo, mas mais como escravo, como um irmão caríssimo, né? Muitos acusariam Filemon de começar, né, de iniciar uma verdadeira anarquia social, porque se escravo pode fugir e depois o Senhor recebe, não castiga, não pune, não corrige, mas recebe como um irmão caríssimo, né? Vai virar bagunça a sociedade, né? O comportamento de Filemon provavelmente seria lido, seria analisado dessa forma, né? E com essa atitude, Filemon estaria provocando uma verdadeira revolução social
né, em vista do Evangelho. Então, o que Paulo pede para Filemão é algo quase que inimaginável, é algo quase que impossível, né, diante daquele contexto, naquela época. Para muitos, um absurdo, né? Ou seja, algo extremamente revolucionário. Porém, irmãos e irmãs, o Evangelho de Cristo é revolucionário. O Evangelho de Cristo transforma vidas e transforma valores sociais que não promovem a vida, a dignidade das pessoas, né? Se nós olharmos para Jesus em seu ministério, foi a mesma coisa. Jesus revolucionou valores, comportamentos, né? Jesus promoveu a dignidade das pessoas que eram desprezadas, não mereciam nada, né? Não tinham crédito nenhum, valor nenhum no contexto social, político e econômico da época. Por exemplo, Jesus curou e tocou em enfermos, algo extremamente proibido, né? Mas Jesus tratou com humanidade, com carinho, aquele que não valia nada. Jesus conversou e dignificou mulheres, né? Quantas histórias de mulheres nós temos nos evangelhos, né? E Jesus, então, revolucionando, mudando valores sociais, econômicos, políticos daquela época. Jesus valorizou as crianças, foi amigo de pecadores, né? Se relacionou, mostrou o amor e a graça de Deus para aqueles que não eram sãos, os impuros, os enfermos, os doentes, né? Portanto, para encerrar a nossa aula, o que nós aprendemos na carta de Filemão é o seguinte: o real sentido da irmandade na igreja, né? O significado de irmandade em Cristo. Quando alguém é convertido ao Evangelho de Cristo e passa então a pertencer à igreja, a qualidade do relacionamento é de irmandade, né? Onésimo não era mais um escravo para Filemão, agora são irmãos em Cristo. E o relacionamento entre os dois deve ser pautado nesta perspectiva do amor fraternal, da irmandade, né? Não que Onésimo deixaria de servir a Filemão, mas o relacionamento, o valor, o olhar, o tratamento deveriam ser diferentes, né? Porque se trata da irmandade em Cristo Jesus. E por fim, uma outra lição: os cristãos, discípulos de Jesus, a exemplo do nosso Senhor, devem praticar o perdão, a reconciliação como testemunho do amor cristão, como testemunho do amor de Cristo por nós, porque este é o amor de Deus, né, para conosco, né? É dessa forma que Deus age para conosco, e assim como Deus age em nossa vida, na vida de cada um de nós, nós devemos testemunhar deste amor, mudando valores sociais, promovendo mudanças internas. Esta é a vivência do Evangelho, é a prática do Evangelho proposta nas nossas aulas aqui da Escola Dominical. Novo Testamento, entender e praticar. O apóstolo Paulo termina a sua carta esperançoso, né? No versículo número 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que Filemão fez em relação a Onésimo, nós não sabemos. Mas o apóstolo Paulo termina esperançoso, né? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E aí vem as saudações finais a vários irmãos e irmãs ali da igreja, da casa de Filemão, e com isso a carta se encerra com a bênção de Cristo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Deus abençoe a sua vida, irmãos e irmãs, e que a palavra fale ao seu coração no contexto, nas circunstâncias em que você vive, em que você está. Muito obrigado pela aula. Deus abençoe a todos.